Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira das 13 lives da Maratona Resolvendo a Gestão. Eu sou Sabrine Magalhães e ajudo fisioterapeutas a alavancarem seus estúdios de Pilates e até dobrar o seu faturamento atual através de um método, o método Gestão Corp Pilates. Então, toda quinta-feira, durante 13 quintas-feiras, às 13h13, eu estarei aqui recebendo pessoas, colegas, empreendedores e profissionais para estarem trocando, falando um pouco mais sobre gestão, sobre administração, para alavancarem mesmo os seus negócios. Então, você que é fisioterapeuta e quer saber mais sobre esse assunto, esteja aqui com a gente durante essa live, que a gente vai ter bastante troca de conteúdo, de informação, de conhecimento, de dicas e de ideias para você, empreendedor, alavancar aí o seu estúdio de Pilates. E se você conhecer alguém, clica aqui no aviãozinho e encaminha aí para esses colegas, para eles estarem aqui também com a gente. Hoje eu vou ter o prazer de receber a colega fisioterapeuta Luciane Hoffmann. Ela é fisioterapeuta e a primeira instrutora de neopilates do país. E ela vai estar aqui trocando com a gente um pouquinho sobre esse assunto tão importante e que a gente não pode negligenciar, né? Eu acho que ela já está por aí. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Olá, boa tarde para todos que estão aí entrando. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live. Calma aí um pouquinho, cadê ela? Lu? Ver se eu consigo chamar. Vamos. Boa tarde para quem está chegando. A Lu já está entrando aí para conversar com a gente. Oi, Lu, boa Oi, tarde. tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda a essa nossa primeira live. É uma honra te receber aqui na abertura dessa nossa maratona aqui de 13 lives, onde eu estarei aqui durante 13 quintas-feiras, às 13h13, recebendo colegas, fisioterapeutas, profissionais, empreendedores, para a gente poder estar trocando aí tanta informação importante nessa área de gestão, de administração. Então, desde já, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente trocando e dizer que é um prazer para mim ter você aqui. Então, eu vou deixar você se apresentar aí para quem não te conhece, falar um pouquinho mais aí sobre você. Bom, eu que agradeço, né, o convite e a confiança por me chamar para abrir essa maratona de lives e de um projeto tão incrível e que é tão essencial e tão fundamental para a gente que a gente não tem nas nossas bases, né? Então, eu sou fisioterapeuta, trabalho com o Neopilates desde que ele nasceu da barriga da Amanda. Eu era estagiária dela na época, então fui a primeira pessoa a, a ser cobaia, digamos assim, do método, e a primeira pessoa depois, já formada, a aplicar o método em outras pessoas. Me formei em 2012, aqui em Lages mesmo, e atuo aqui na cidade e sou sede de formação do curso também aqui. Bacana, Então, Lu, bacana. Muita experiência, né? Muita experiência para trocar aí com a gente, né? Você já tem aí o estúdio há 9 anos e, como eu sempre falo, essa questão da negligência, né? Nós, fisioterapeutas, negligenciamos muito, né? Como é o tema dessa live aqui de hoje, que a gente não deve negligenciar realmente a gestão, né? E a administração, e a gente precisa ver o nosso estúdio como um negócio, né? Então, nada melhor do que uma pessoa experiente, assim como você, para estar trocando aqui comigo e estar auxiliando aí os outros colegas fisioterapeutas também. é, eu vejo que a principal dificuldade que a gente tem é se enxergar como empresa mesmo, do que meramente profissionais da saúde, prestadores de serviço. Né? Então a gente acaba se batendo, cometendo alguns errinhos, mas com certeza com essa live de hoje e toda a maratona o pessoal vai entrar para o eixo, como a gente fala aqui. Isso aí, isso aí. Então, tá. Vamos lá, com toda a tua experiência também com estúdio, né? O que que você sugere para uma boa gestão em uma palavra?
Realmente é assim, é muito importante a gente estar abordando sobre esse assunto e poder estar levando isso para outros profissionais. E realmente, assim, em uma palavra, eu acho que a principal é clareza. Nós, fisioterapeutas, precisamos ter clareza do negócio que a gente tem nas nossas mãos, né? Como você mesma disse. A gente não pode somente encarar como uma prestação de serviço, né? Isso é um dos pontos do nosso negócio, isso é um dos pontos, é o produto que a gente entrega. Mas por trás disso tem toda uma gestão, né? Eu falo que a gente precisa ter clareza de processos, a gente tem que ter clareza, colocar o nosso estúdio na nossa mesa e estudá-lo, né? E para isso a gente precisa de protocolos, de métodos, de procedimentos para que essas coisas aconteçam. Eu gosto muito de citar o exemplo que nosso estúdio é uma roda e tem que rodar. Então, se a gente tem partes dessa roda que não estejam adequadas, que não estejam claras, né, na nossa visão enquanto empreendedor, enquanto gestor, né, de um negócio, essa roda não vai rodar. E automaticamente a gente não vai ter o resultado final, que é o paciente satisfeito e a nossa lucratividade. Todo negócio tem que ter um lucro, né? Tem que ter a lucratividade para ele poder girar. E nós, fisioterapeutas, não pensamos assim. Então, eu falo isso porque eu também já fui assim, né? Da gente só querer o trabalho e encarar aquilo como um dia a dia. Não, aquilo é um negócio, aquilo precisa ser alavancado, aquilo precisa ter um plano de carreira, né? Um plano de crescimento. Então, eu acho que a principal palavra e a primeira palavra para quem quer realmente mudar essa visão é ter clareza, clareza dos seus processos, né? Seja processos de captação de clientes, processo de fidelização dos seus clientes, processo de rotinas diárias, processos de rotina financeira, né? Análise de tudo isso. Então, é ter clareza de que realmente é um negócio e que é uma roda que precisa girar. E, convencionalmente falando, a gente gira ela mensalmente, né? A gente inicia no dia 1º e termina no dia 30 e essa roda tem que continuar girando. Então, clareza é uma palavra importante na minha visão. Boa. Você falou ali de captação de clientes. Você tem algum método para captação de novos clientes? Isso é um método muito importante, né? Porque a gente vê colegas ainda profissionais que esperam o cliente chegar, né? A gente ainda vê colegas que têm essa visão, né? De esperar o cliente chegar, de esperar o cliente te ligar, de esperar o cliente enviar mensagem para você, de esperar ele bater lá na porta do seu estúdio e pedir informação, né? Eu acho que a gente precisa quebrar essa crença, eu acho que a gente tem que meio que eliminar esse pensamento, que é um pensamento paralisante nosso, né, enquanto empreendedor, e a gente precisa, de novo, como eu falei, a gente tem que ter processos para isso, e um dos processos é a captação de novos clientes. Você precisa, para quem está começando, ter um processo inicial de captação, e para quem já, né, tem o seu estúdio próprio e quer alavancar, precisa ter mais ainda processos que acelerem essa captação. Eu costumo dividir em 3 partes. A captação que a gente faz de forma online, a captação que a gente faz de forma mútua, on e offline, e a captação offline. A online, a gente tem aí a ferramenta gigante das redes sociais, que para nós, fisioterapeutas profissionais, não podemos encarar como entretenimento, como um divertimento apenas, né? A gente tem que encarar como extensão do nosso negócio. E ali estão os nossos clientes, ali estão os nossos potenciais clientes, né? Então, esse é um ponto importante de captação de novos clientes, porque se você encarar a sua rede social, seja ela Facebook, Instagram, quem tiver canal no YouTube, o profissional fisioterapeuta que encarar esse meio de comunicação como forma de captar novos clientes, ele vai entender que ali estão pessoas que precisam do serviço dele. Então, a gente tem que ter rotinas para isso,
né? Então você tem que ter cronograma para colocar os seus conteúdos dentro das redes sociais, você tem que ter uma linha editorial arrumada para que seja o seu cartão de visita, você tem que ter conteúdos relevantes, conteúdos de valor para aquele seu cliente que está ali procurando o seu serviço, né? Então, eu encaro a rede social hoje como um método importantíssimo de captação de novos clientes, né? E é um método online. Outro método online que eu uso muito também é através de site. Eu não tinha site no meu estúdio e acredito que os nossos clientes, quando eles vão para o Google, é onde eles estão realmente querendo buscar o serviço, né? Eles às vezes não estão só querendo buscar o serviço na rede social, ali eles estão no entretenimento, eles estão na diversão e eles podem te achar. Mas quem quiser procurar um estúdio de Pilates, automaticamente ele vai para o Google. Então, nós profissionais precisamos estar lá no Google, seja através do seu site, seja através do Google Negócios. O Google Negócios é uma ferramenta gratuita que tem dentro do Google que nós, fisioterapeutas, donos de estúdio, não sabemos que existe. Então, ali é onde o seu cliente vai te achar, né? Se ele escrever estúdio de Pilates na sua cidade, na minha cidade, ele precisa achar você, né? Então, você tem que facilitar esse processo. Você vai lá, faz esse cadastro gratuitamente. É só você escrever Google Negócios no Google que ele vai te dar o passo a passo. Você vai colocar o nome do seu estúdio, o endereço, o contato, o e-mail. Ele já faz a associação com o Google Maps, né? Com o endereço, já levando o mapa. Coloca fotos do seu estúdio. Então, é uma porta de entrada para novos clientes também. Outra ferramenta que eu uso para captar é o nosso blog, que muita gente não dá importância a blog, associam o termo blog a blogueiros, né? Que vão lá contar a sua vida. Nada de errado, né? Elas estão lá contando a sua vida. Nós estamos lá oferecendo o nosso serviço. Então, o blog é uma ferramenta também de divulgação importante. E lá no nosso estúdio, por exemplo, a gente tem rotina para alimentar esse blog. O que tem nesse blog? Semanalmente a gente sobe conteúdos relevantes ali para aquele nosso cliente, para aquela pessoa que está procurando. Então, se no site de busca ele colocar Pilates, a palavra Pilates, ou se ele colocar qualidade de vida e dentro do seu texto do blog também tiver essas palavras, automaticamente ele vai te encontrar. Então, é uma forma também de você captar, né, novos clientes. E o WhatsApp, que é uma ferramenta online que está aí hoje, né, não só para a nossa comunicação pessoal, como muito para a nossa comunicação profissional, né? Então, o WhatsApp é uma ferramenta também super importante para a captação de novos clientes. Quando eu chamo de forma on e offline, eu cito, por exemplo, parcerias. Eu trabalho muito com parcerias também. Acho que tem diversas formas de parceria, né? Eu falo de on e offline porque ela pode ser feita através da rede social, da página daquele nosso parceiro, como também na sua loja física, né? Através de folhetos ou através de cartazes, né? Meio físico. Nós temos, por exemplo, parceiros em lojas de produtos ortopédicos, onde lá podem estar chegando clientes para comprarem um halter, uma caneleira, que está associado com o seu produto, né, o seu serviço. E aí você também pode estar oferecendo um tipo de parceria. A gente tem parceiros, por exemplo, com loja de roupas, fitness, que também os nossos futuros clientes podem também, né, estarem entrando nessa loja para adquirirem novos produtos e aí, né, lembrarem do Pilates, lembrarem do método Pilates, lembrarem do seu estúdio. E também a gente tem com o centro de beleza, onde também tem um número enorme de pessoas ali que podem se interessar pelo Pilates, pela saúde, pelo Neopilates, pela qualidade de vida, né? Então, acho que a parceria também é um meio bom de captação. E no meio offline, é quando tudo isso passar, a gente puder realizar os nossos eventos, nossos aulões, né? As nossas campanhas de divulgação. Por exemplo, a cada aluno do estúdio, você deixa ele levar um companheiro, um amigo, e automaticamente você vai estar apresentando o seu serviço para esse colega, né? Para esse futuro cliente, para esse potencial cliente. Acho que são esses meios aí de divulgação que a gente usa e tudo isso
baseado mesmo em protocolos, em cronogramas, né, para que as coisas sejam cumpridas, né, para que as tarefas sejam cumpridas. Acho que é isso, Lu. E o mais barato de todos, que é o boca a boca, né? Nossa, é o mais importante, é o mais importante. Então, Sá, a gente já falou também bastante de empreendedorismo, né? Eu queria ver contigo, assim, por que que só investir em cursos que aprimorem a técnica, a nossa profissão, não nos levam ao sucesso? Nossa, Lu, excelente pergunta, porque quando a gente está na faculdade, a gente não escuta sobre empreendedorismo, né? Quando a gente está na faculdade, a gente não escuta sobre gestão, administração, né? A gente não escuta falar absolutamente nada sobre esse assunto. E aí a gente tem realmente muito conteúdo técnico, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma habilidade técnica que nos permite muito trabalho, né? Mas a gente sabe que a habilidade técnica é praticamente 20% do que a gente aprende para um negócio funcionar, para o empreendedorismo reinar, né? E aí, quando a gente sai da faculdade, o que a gente quer fazer? Curso técnico, pós-graduação, uma seguida da outra, para aprimorar a nossa técnica. Nada de errado com isso, né? Mas a gente não se preocupa em fazer um curso de gestão. A gente não se preocupa em fazer um curso de empreendedorismo, né? A gente não se liga que a gente precisa aprender e estudar sobre negócios. Então, de que vale tanta habilidade técnica se a gente não tem cliente, por exemplo, para aplicar toda aquela técnica, né? Ou se a gente tem aqueles clientes iniciais ali e a gente não fideliza eles, né? Ou se a gente tem aqueles clientes, a gente tem a fidelização deles, a gente tem um bom resultado com a técnica que a gente aplica, mas financeiramente a gente não está satisfeito, né? A gente trabalha, trabalha, trabalha e a gente não vê o nosso dinheiro no final do mês. Ou a gente não vê o nosso dinheiro ao longo do ano, né? Então, essa noção de empreendedorismo, ela precisa ser apresentada a esses nossos colegas fisioterapeutas, né? Então, é por isso que eu falo, só fazer curso técnico não vai levar ao sucesso e não vai alavancar a carreira de nenhum profissional, não só fisioterapeuta, né? Nenhum empreendedor. Então, ele precisa realmente tirar o seu tempo. Hoje a gente tem aí o online com diversas ferramentas de cursos técnicos, né? De cursos online nessa parte de gestão para poder abrir, né, novos horizontes e realmente eles conseguirem ter essa visão de que o estúdio é um negócio. Ele não é somente trabalhar e faturar ali aquele paciente, aquela semana, aquela quinzena, e o dinheiro vai embora e ele não consegue, né, ver esse dinheiro. Eu falo isso porque isso também já aconteceu comigo e eu super entendo esses profissionais que estão começando agora, por isso esse bate-papo ser super importante, né, para essas pessoas aí que estão começando, ou essas pessoas que ainda não conseguiram a sua estabilidade, esses fisioterapeutas que ainda não conseguiram sua estabilidade financeira, almejar novos sonhos, ter realmente uma estabilidade, né? A gente sabe que a nossa profissão é tão bonita, com tanta dedicação, né? Mas a gente também precisa pensar na nossa estabilidade financeira, né? Então, isso tudo é somente com gestão. E por isso que eu falo que a habilidade técnica é 20% daquela roda que precisa rodar. Então, não adianta um pneu furado, a roda não vai rodar. Então, não adianta só habilidade técnica, senão realmente vai ficar ali parado naquele lugar e não vai alavancar. E até é quase que um pecado capital a gente querer ser da saúde, da área da saúde, e querer ganhar dinheiro, né? Parece que já vem um rótulo que dentro da área da saúde não é ético ganhar dinheiro, Mas a né? gente tem que mudar essa crença aí, porque Sim, senão, né? É porque realmente já vem meio que agregado, né? Que você tá ali levando saúde, levando. Mas aí sim é que você tem que gerar valor, né? Aí valor. sim você está levando o que mais a pessoa tem de valor, né? Que é a sua saúde, que é o seu bem-estar, que é a sua qualidade de vida, que é a sua longevidade, né?
Então, aí sim é que esse serviço precisa ser valorizado, ele precisa ser remunerado, e isso tem que começar da gente, né, fisioterapeutas. A gente precisa mudar essa mentalidade para que os alunos e os clientes também tenham essa mentalidade e que toda uma sociedade também, né, tenha essa mudança de mente, né? Isso é um pensamento paralisante, realmente, né? E isso a pandemia deixou bem claro agora, com os últimos dados sedentários, obesos, sobrepesos, boa parcela. Até ontem fiz uma publicação no meu Instagram sobre isso. Boa parcela dos óbitos no Brasil foram de pessoas nessa condição. E boa parcela dos fatores de risco hoje são fatores que, com um estilo de vida mais saudável, alimentação adequada, prática de exercício físico, gerenciamento do estresse e um sono adequado, você consegue não ter esses fatores de risco, não ter essas doenças, né, essas comorbidades. Exatamente. Mas eu realmente acredito que partindo da gente, muita coisa vai mudar, né, no pós-pandemia. É. Principalmente essa mentalidade aí, né, de levar essa condição física melhor, né, para as pessoas, né? E nada melhor do que nós, fisioterapeutas, para estarmos mudando essa mente aí dessas pessoas que ainda têm esse tipo de pensamento, né? Exatamente. Sá, se você pudesse dar 3 dicas do Instagram para divulgação no Instagram, quais seriam? Como eu falei antes, a divulgação, né, no meio online, ela inclui aí as ferramentas de Facebook, de Instagram e mais especificamente o Instagram, né, que hoje é um meio de comunicação forte, é um meio que para nós fisioterapeutas precisa ser encarado como extensão realmente do nosso negócio. Então, a primeira dica que eu dou para os colegas fisioterapeutas divulgarem, né, e alavancarem aí a sua divulgação no Instagram é constância. Você precisa ter constância nas suas publicações, nos seus conteúdos, precisa estabelecer realmente cronograma de postagens para que o seu conteúdo chegue diariamente, ou que ele chegue 2 vezes ao dia, ou que ele chegue dia sim, dia não, para aqueles seus clientes ou para aqueles seus potenciais clientes que estão ali buscando informação. Agora, eu vejo fisioterapeutas que não dominam as suas redes sociais ou não encaram as suas redes sociais como extensão do seu negócio, e aí realizam uma postagem de um conteúdo informativo, às vezes relevante, mas somem, né? A cada semana, ou não tem constância, não tem. Acho que a palavra é realmente constância. Então, a primeira dica é você estabelecer um prazo, um cronograma, um calendário para essa divulgação. E a divulgação que eu uso, por exemplo, é diária. Eu tenho um compromisso comigo, com o estúdio, de diariamente divulgar uma informação para quem está ali buscando. Eu tenho clientes, por exemplo, que todos os dias de manhã entram na página do estúdio já esperando o conteúdo, a dica, a informação, ou puxão de orelha, ou algum conhecimento. Então, assim, é um compromisso que você tem realmente com o seu negócio, né? Para isso, você tem que estabelecer um calendário, para isso, você tem que estabelecer um cronograma, né? Para que você consiga cumprir isso diariamente. Sábado e domingo também? Também. Feriado também? Também. É uma rede, precisa rodar. Lembra da roda? Precisa rodar. Então, se está rodando e ali tem um buraco, não vai rodar mais. Então, como eu falo, são processos, né? E aí você precisa ter conteúdo para isso, você precisa estabelecer um dia da sua semana para você elaborar esses conteúdos que sejam afins, né? Ao seu público, né? Que sejam compatíveis com aquele público que procura o seu conhecimento. Então, a primeira dica é constância. Você tem que ter um calendário, um cronograma de divulgação dos seus conteúdos dentro do Instagram, né? Dentro da sua página profissional. A segunda dica que eu daria é você ter uma arrumação da sua linha editorial, né? Do seu feed. Ou seja, quando aquele seu cliente entra na sua página profissional,
ele precisa ver, é uma vitrine, né, que ele vê. É como se a gente estivesse numa loja. A gente passa na frente e a gente vê a vitrine. Se ela estiver bem decorada, se ela estiver, por exemplo, apropriada para aquela estação, estiver bem apresentável, estiver caprichada, você vai entrar na loja. Da mesma forma é o seu Instagram. Né? Se você tem ali aquele feed arrumado, padronizado, profissional, né, ético, com conteúdos arrumados, automaticamente você vai ter aquele cliente seu entrando na sua loja. Seja entrando em algum vídeo seu para se informar mais sobre você, ou seja dali clicando lá no seu WhatsApp, que tem que estar lá na sua bio para direcionar, para pedir alguma informação. Então você vai conseguir engajamento, você vai conseguir se conectar mais com essa pessoa. Então, a segunda dica é você ter realmente essa vitrine arrumada, né? Com conteúdos ali padronizados, com conteúdos ali que sejam atrativos. Pensar realmente que é uma vitrine, né? E a terceira dica é: pessoas se conectam com pessoas. Então, a terceira dica é: você, dona de estúdio, fisioterapeuta, profissional, empreendedor, precisa aparecer para o seu cliente. Eu vejo muitos colegas que ainda têm esse tabu, que ainda têm essa crença de não usar essa ferramenta como a gente está usando hoje, como uma ferramenta para o seu negócio, como uma ferramenta de orientação, de divulgação, de comunicação, né? Talvez antes era no rádio e mais evidência, era na televisão com mais evidência, não que deixou de ser, mas hoje é essa aqui, é essa maneira de se comunicar com pessoas novas, com clientes novos. Então, quem ainda tem o tabu de aparecer, de não aparecer nos seus stories com uma dica, com uma informação, de não aparecer lá no seu feed, de só ficar colocando, às vezes, foto do seu estúdio ou foto do seu cliente, isso não conecta com aquela pessoa que não te conhece. Né? Às vezes eu entro no perfil de colegas no Instagram e vejo ainda o ícone lá de cima com a logo. A logo é para quem já é do estúdio, né? Para quem já é seu cliente. Agora, quem é novo e está conhecendo aquele espaço, ele quer saber o que tem ali dentro daqui. Quem é aquela pessoa ali? Quem é o gestor? Quem é o fisioterapeuta que vai me atender? Né? Então, a terceira dica é: se mostre para o seu cliente. Claro que de uma forma ética, de uma forma profissional, né? Então, são essas três dicas. Constância na publicação dos seus conteúdos, arrumação do seu feed, né? Ter uma boa linha editorial, uma vitrine boa e você se mostrar, né? Nos stories, apresentar a maneira que você é, né? A maneira que você fala, a maneira que você conduz, para realmente aquele novo cliente poder te conhecer de uma forma melhor. Até porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, Essa é uma frase muito importante. e que agora, nessa pandemia, foi o que a frase principal para a gente, né? Para motivar a gente a fazer isso. Porque os nossos clientes estão em casa, eles estão nas redes sociais. E se a gente não se mostrar, eles não vão entrar no nosso estúdio na retomada, né? E até falando em retomada, sabe? Porque eu já retomei aqui no Sul, né? E você aí ainda não, né? E como que você pensa em recomeçar nesse pós-isolamento, pós-pandemia, que um dia vai acabar, de certo? Certamente temos que ter esse pensamento, né? Vai passar, vai acabar. Eu acho que tanto espiritualmente, né, quanto estruturalmente, todos nós passamos por uma mudança muito grande, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, nós temos esse dever, né? De ter passado por essa transformação. Então, eu creio que sairemos dessa situação realmente transformados, não só espiritualmente, como também estruturalmente. Então, eu tenho, por exemplo, várias métodos, várias formas que eu já gostaria de implementar no estúdio antes da pandemia. Então, essa pandemia só veio realmente para eu me reorganizar, para eu realmente arrumar a casa e estar implantando novos procedimentos, atualizando novas formas de trabalho, né, lá no meu estúdio. A gente retorna agora dia 31 de agosto, mas com dois
clientes, né, por horário, seguindo todas as nossas medidas de segurança, de higiene. Vamos atender tanto de forma online quanto de forma ainda presencial, né? A gente vai ficar nas duas formas e acreditamos que vai passar e a partir do momento que a gente recomeçar, que eu pisar lá no estúdio, todos os processos voltam a funcionar do presencial normalmente, com as suas atualizações, com as suas melhorias, né? Que nós tivemos bastante tempo aí durante esse período, 5 meses foram bastante tempo, né? Para poder a gente estar aprimorando e crescendo aí com os nossos procedimentos lá no estúdio. Então é isso, é realmente reiniciar agora, já colocando em prática tudo aquilo que a gente já almejava antes da pandemia e agora com processos atualizados, com coisas mais aprimoradas para a gente poder estar alavancando aí e fazendo a roda girar. Isso aí. Você tá 5 meses com o estúdio fechado? Cinco Desde meses, março. desde março, exatamente. Hoje, dia 6 de agosto, faz agora 5 meses, dia 15 de agosto. Muito É. tempo, né? Mas tá aí Mas firme, né? é isso aí. O online nos permitiu aí dar continuidade, né, prosseguimento aos nossos atendimentos, à nossa assistência, né? A gente não desassistiu a nenhum dos nossos clientes, mesmo de forma online. Mas acreditamos aí que vai passar e essa retomada aí vai ser com todas as nossas forças. E quero aproveitar aqui para te fazer algumas perguntas também, para que a gente possa aí estar ajudando as pessoas aí nessa nova retomada. Eu vejo também muitos colegas fisioterapeutas que já retomaram, já recomeçaram pós-pandemia, ou estão pensando agora, e aí eu já vejo muitas promoções, eu já vejo muita gente baixando preço para poder estar preocupado, né, em captar novos clientes. O que você acha aí dessa questão aí de abaixar o seu preço? Fala aí um pouquinho pra gente. Então, eu tenho até um certo preconceito com promoções. Eu não concordo com baixar preço, principalmente com relação, mas lá no fulano ele fez esse valor, você cobre? Não, eu não cubro preço. Eu vendo o valor do meu trabalho. E acho que isso, hoje eu falo com bastante propriedade disso, depois de 9 anos trabalhando e já dei descontos absurdos, já me bati nisso, mas hoje eu vejo o quanto é importante a gente se valorizar. A gente reclama muito como fisioterapeuta que a profissão não é valorizada, mas nós mesmos não valorizamos o nosso serviço, né? Então, não sou a favor de baixar preço, esse é um dos motivos. E o outro, com relação a promoções, principalmente que mexam no valor, porque aquele teu cliente que está lá, no meu caso, eu tenho clientes comigo há 9 anos. E daí agora eu lanço uma promoção para beneficiar os clientes novos. E aquele cliente, será que ele não vai ficar magoado e chateado comigo de, poxa, eu tô aqui com ela há 9 anos ela ganhando o meu dinheiro, para daí agora o outro ganhar desconto e eu não. Né? Então, assim, ou você nivela todo mundo no desconto, ou você não dá desconto para ninguém. Né? Isso é minha opinião pessoal, né? E acho que funciona bem, porque eu também costumo me colocar no lugar como cliente, né? Como se eu tivesse usufruindo desse meu serviço, eu não ia gostar de uma situação dessa, né? Então, eu acho que isso a gente tem que colocar muito na balança. Até que ponto vale a pena você fazer promoções e descontos? E daí depois, lá na frente, quando a situação econômica no mundo normalizar, você querer cobrar o valor que você realmente deveria cobrar, será que aquele cliente que você conquistou na promoção, ele vai querer pagar? Né? Então, acho Exatamente, que Lu. essas provocações que as pessoas precisam se fazer
para ver até, claro que também depende da realidade financeira de cada pessoa, né? Isso aí, como eu Mas falei lá no começo, né? A gente tem que ter clareza, né? E aí, mais um motivo aí, para a gente ter clareza se vale a pena dar desconto, se vale a pena baixar preço, né? Respondendo aí a pergunta aí da colega Ludmilla, ó, qual a diferença de preço para valor? Preço é realmente o que é comparado, né? O estúdio do lado é X, o seu é 2x. Preço é o monetário, né? Que você atribui sobre aquele produto. E valor é o seu valor atribuído àquele produto. É o que que você coloca a mais, são seus princípios, né? São tudo aquilo que diferencia um produto do outro. Então, realmente, eu costumo não comparar preço, né? Porque o que que tem por trás daquele preço? O que que tem por trás daquele serviço? Isso sim é valor, né? E é, Lu, pegando esse gancho aí que você falou, que você tem clientes aí que estão há 9 anos com você, né? Qual é o segredo aí para fidelização aí desses seus clientes? olha, isso é uma boa pergunta e que talvez não tenha uma resposta pronta. Mas eu acredito muito que a gente tem que estruturar os vínculos. O cliente ele não pode ir no meu estúdio porque ele simplesmente quer praticar, né, o Pilates. Ele tem que ir lá porque ele se sente acolhido por mim, pelo meu estúdio. Ele tem que ir lá porque ele confia no meu trabalho, porque ele vê resultados. Todos nós que vamos comprar qualquer coisa que, isso a gente já falou antes, a gente tem muita dificuldade em ver que o nosso serviço é um produto que a gente está vendendo, como uma blusa que a gente compra numa loja, né? Então, e todo mundo vive de resultado. A partir do momento que o meu trabalho não está apresentando mais resultado para aquela pessoa, ela não vai mais se sentir satisfeita. Então, nesse lado, o investimento em aprimorar as técnicas, em melhorar o seu conhecimento para aplicar outras técnicas junto no seu serviço, aí é importante, porque isso faz com que você ganhe, você dá resultado para o teu paciente e ao mesmo tempo ele está sempre te admirando que você está sempre indo atrás. E daí volta na Aí pergunta você anterior. fideliza, né? E volta na pergunta anterior que você justifica o preço que você cobra. Porque Exatamente, é tudo você é agrupado, uma né? bola, né? Roda, olha a roda. É, É a roda rodando, tá vendo? Tá tudo atrelado, né? Não dá pra gente falar sobre uma coisa só, né? E Lu, onde que você faz aí a divulgação aí do seu estúdio? nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, WhatsApp. E conto com rede aí familiar, de amigos que compartilham também. Os próprios clientes, né? As ações que a gente faz também, eles acabam compartilhando. E o boca a boca, que para mim é um. Eu É o ainda sou de uma principal, cidade né? pequena, né? Então, para mim é mais fácil ainda. Aí junta com o assunto anterior. Se você mostrar um bom resultado, tiver clientes fidelizados, o boca a boca vai funcionar, né? E a roda vai girar, vai te É, trazer novos clientes. Exatamente. Olha a clareza começando a aparecer, né? A gente precisa ter a clareza dessa roda. Eu cito o exemplo da roda porque a gente precisa realmente visualizar ela, né? E o boca a boca só acontece realmente se você tiver um bom trabalho, né? Se você tiver apresentado resultados, né? é. E por falar em roda, Lu, um dos assuntos que eu acho super importantes é, como eu já citei anteriormente, a organização financeira do nosso estúdio. Eu acho que isso é grande parte dessa roda, né? Se a gente não tem essa clareza financeira, a gente não consegue se organizar, né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso, como você faz essa organização aí. Então, eu não tenho software ainda no estúdio. Também trabalho sozinha, né? Não tenho outros profissionais que trabalham junto comigo. Então fica um pouco mais fácil para gerenciar essa parte financeira. Eu tenho comecei um controle há 9 anos atrás, bem ancestral, tipo livro caixa mesmo, caderninho, anota o que entra, o que sai. E uma dificuldade que a gente tem é que como a gente ganha é,
por sessão ou por mês, mas a gente ganha em cima de uma pessoa, aquele dinheiro vai. Eu vejo que tem muita dificuldade em formar um salário, né? Vários profissionais cometem esse erro, eu no início também cometi. Então, o que você está recebendo agora em agosto, você só pode gastar em setembro. E isso é difícil, né? Então, assim, a gente quer começar a trabalhar, a gente quer começar a atender e a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não começa organizado, né? Então, hoje eu tenho uma colega que ela me falou assim, Lu, eu trabalhei a vida inteira, ela trabalha há 12 anos com estética, para chegar na situação da pandemia que a gente está vivendo. Porque nós, como profissionais autônomos, a gente sempre tem que trabalhar com reserva. Porque se a gente quebra um braço, o nosso serviço é comprometido. Se nós mulheres, né, engravidamos e temos bebê, vai ter que, talvez não os 4 meses de licença maternidade que todas as mulheres têm, com carteira assinada, têm direito, a gente, profissional liberal, talvez não consiga todo esse tempo. Mas a gente precisa se afastar. Então, toda vez que a gente se afasta do nosso trabalho, as contas não se afastam junto com a gente. Elas continuam vindo. E na mesma proporção. Né? Elas não diminuem conforme a gente trabalha menos. Né? Isso eu falo das despesas fixas, né? Não das variáveis. Que isso também a gente precisa saber diferenciar o que é despesa fixa e o que é despesa variável. Né? Então, aí essa minha amiga falando isso, assim, a gente tem que ter de 3 a 6 meses de um fundo de reserva. Ah, mas 6 meses, eu sei que é difícil. E não estou dizendo que eu tenho isso também hoje, mas é um trabalho de formiguinha, é dia após dia. Se esse mês você conseguiu guardar R$ 10, ótimo. Se todo mês do ano você guardar R$ 10, no final do ano você tem bastante dinheiro. E assim vai indo, né? Então tem que ter essa noção assim de fundo de reserva. A gente precisa ter reserva. A reserva de segurança é super importante para nós, fisioterapeutas, empreendedores, e quem não sabia e não valorizava e não, né, entendia disso, a pandemia veio para poder mostrar que realmente, né, só sobreviveu quem realmente tinha reserva ou quem estava iniciando a sua reserva, né? E uma maneira bacana, como você falou, para te complementar, é a gente realmente ter esse controle diário, seja ele no papel, no fluxo de caixa, não precisa ter sistema para isso, né? Ou seja ele em planilha, mas o profissional, ele precisa ter o fluxo diário do que entra e do que sai, né, no seu negócio. É diário, para que chegue no final do mês, ele consiga ter a clareza do que entrou e do que saiu. E aí sim ele vai ter aquele montante mensal. E aí dali ele vai pegar o prolabore dele. Esse é o ideal, é você determinar quanto você vai querer retirar, fazer a retirada da sua empresa, é o seu salário. Você não pode tirar tudo, né? Aquilo ali, quem recebeu aquilo ali foi o seu negócio, não foi você. Foi o seu estúdio, ele tem vida própria, né? Eu também já cometi muito esse erro, né? Lá no início, a gente já misturava tudo, vida pessoal, vida profissional. O ideal é a gente separar e a gente ter realmente essa clareza do final do mês, o que entrou e o que saiu. Para isso, você tem que ter tido protocolo diário, para você registrar isso diariamente, né? O aluno que pagou, o cliente que pagou, a conta que foi paga. E aí, quando chegar no final do mês, você vai ter aquilo ali do que entrou e do que saiu. E aí você vai ter o seu prolabore, né? Vai ser o seu primeira retirada, né? Já que você já pagou todas as contas ao longo do mês. E depois, o segundo item é o investimento para reserva de segurança. Seja 10, seja 20, seja R$ 100. Você tem que ter. E aí você vai montando aos pouquinhos, né? É simples, mas não é fácil. Mas é necessário, né? Você vai ter aquilo mensal, né? Que fisioterapeuta que não consegue no final do mês tirar 10, 20, R$ 30? Se a gente parar para ver isso aí, a gente gasta
muito rápido, né? É Uhum. questão de prioridade. Então, é realmente de 3 a 6 salários. Agora, o fisioterapeuta não sabe nem qual é o salário, quanto ele quer retirar no final do mês, né? Ele não tem clareza sobre esse salário, tá vendo? Eu É, preciso ter clareza de quanto eu quero receber daquele montante que foi faturado, né? Aquilo tudo não pode ir para minha conta. Eu estou sendo injusta com o meu estúdio, né? O estúdio ele tem vida, ele tem que ter o dinheiro, ele tem que ter fluxo ali para girar, né? Olha a roda de novo. Então eu é. sempre volto nesse assunto. A gente precisa realmente ter clareza dos processos e o financeiro, né? É assim o básico, né, para nós empreendedores, como a gente falou lá no começo, né? Não basta só a gente ter uma boa técnica e apresentar um bom resultado, mas se a gente não faturar, a gente não consegue fazer a roda girar, né? E não só nessas situações extremas, a reserva de emergência, né, digamos assim, mas os meses de férias, por exemplo. Aqui eu moro na Serra Catarinense. Dezembro e janeiro, que são as férias escolares, o povo desce para o litoral. Então, assim, eu volto a ter um movimento a partir de fevereiro, março. E como é que eu sobrevivo nesses meses? Né? Então, Então, assim, vi reserva muita tanto gente. de segurança quanto uma reserva para esses meses, né? É, Exatamente, uma reserva, por exemplo, para suas férias, né? O sim, empreendedor, o fisioterapeuta, o dono de estúdio, ele pode sim receber férias, né? É só ele se programar para isso, né? Se ele sim, quer retirar as férias dele lá em dezembro, em janeiro ele vai começar a depositar suas férias. exato. E é o que eu falo, assim, que alguns colegas agora na pandemia ficaram meio preocupados com essa situação financeira, né? Ah, mas meu consultório fechado. Cara, se for colocar o tempo, a gente ficou aqui 15 dias fechado, né? Eu reabri meu estúdio com 25 dias. Eu fiquei 25 dias com o estúdio fechado, atendendo online só, né? E não senti tanto no bolso. Senti o que todo mundo sentiu. Não fiquei à beira da falência, porque tem organização financeira, né? E Exato. isso aí assim a gente começa a conversar, pô, final do ano já acontece isso, então não vamos desesperar agora. É só manter o que a gente faz, né? E como eu disse, se a gente começa a ver palestras e cursos de economistas, sempre colocam porcentagens. Mas se você não consegue tirar 10, 20% do teu salário para guardar, guarde R$ 10. 10 é melhor do que zero, né? Começar Então, com essa organização, não importa o valor, né? e É volta ao uma coisa que eu também comprometimento. costumo. Exatamente, é o que eu costumo conversar e trocar também com muitos colegas fisioterapeutas. Não importa se ele ganha X, 2x, 3x, a organização é a mesma. A organização de uma pessoa que é assalariada, que ganha salário mínimo, ela tem que ser a mesma de um milionário. O É. que diferencia é o valor, né? Agora, o controle, né, a organização, o comprometimento ali em garantir aquela arrumação ali financeira é a mesma. O que muda é o que você vai investir, qual é o valor que você vai separar, qual é o valor que você vai reservar, né? Uhum. Agora, o método é o mesmo. O método tem que ser o mesmo, o que muda é o valor. É. E como a gente falou do comprometimento com o estúdio, esse comprometimento com as finanças tem que ser igual, né? Isso é todo mês. Ah, mas esse mês aqui eu não vou guardar e no próximo daí eu guardo o dobro. Não vai. Se você falhar um mês, você já vai falhar o outro, e quando vê, você não tem reserva. Né? E a gente, Exatamente. como profissional liberal, isso é educação financeira, isso é uma coisa que eu acho que nas escolas já tinha que ter, né? A gente não Porque aprende isso na escola. porque todo mundo precisa. Tem gente que com um salário mínimo faz mais coisas do que pessoas com 3, 4 salários, né? Com certeza. Então, é organização e comprometimento. Exatamente. Não importa o valor, né? O que importa é realmente essa organização aí. Lu, a gente está partindo aqui para os minutos finais. Eu quero aqui só pedir para você dar um conselho aí, o que que você aconselharia aí para quem está começando,
seu estúdio, ou para quem está recomeçando, né? Para quem está se reorganizando, organizando os seus processos aí para retomada, que conselho você daria aí para esses colegas fisioterapeutas? Eu costumo usar uma frase que eu sou encantada por empreendedorismo. Graças a Deus eu estou numa profissão de que me possibilita isso, porque meu marido fala muito que eu sou muito voadora e ele é o meu pé no chão, né? Eu acho não, eu acredito e defendo isso, que é a frase que eu uso. Se der medo, vai com medo mesmo. E é isso que a gente precisa, não só para começar, mas agora para recomeçar, porque eu encarei a minha retomada no estúdio como o meu primeiro dia de estúdio aberto. Então, e é isso, se a gente precisa de coragem. Ah, mas o fulano, deixa o fulano. Se fosse para ser uma coisa que todo mundo fazia, você não precisava fazer. Seja diferente. Faça diferente, tenha coragem. A gente falou um monte de coisa aqui na live hoje e que parece que isso acontece num estalir dos dedos, né? E não, né? Hoje, com 9 anos, teve coisa que eu ajustei agora na pandemia. Eu voltei a fazer planilha no Excel, básica ainda, né? Na pandemia, na quarentena, coisa que já tinha que estar sendo feita há bastante tempo, sabe? E sempre se permitir estar em constante aprendizado, para sempre aprimorar cada vez mais a técnica, a gestão, a administração, ser realmente comprometido com a roda para a roda girar. Porque senão a culpa não vai ser dos outros, a culpa vai ser sua. Isso dói. Isso Isso aí, dói Lu, exatamente. bastante. E a gente vê Mas que a a gente gente tem tem tanta dedicação, né, mas não consegue alavancar, né? A gente tem tanta é, dedicação, mas não consegue ter o sucesso que a gente almeja, né? Por falta de processos. e a gente tende a culpar outros, né? Culpar governos, culpar profissionais, o conselho, enfim, a gente tende sempre a achar algum culpado para dar como desculpa do erro que a gente está cometendo. Um estúdio ele não faliu de um dia para a noite. Ele não faliu por 10 dias que teve que ficar fechado por conta da pandemia. Então, isso assim, a gente tem que se provocar para melhorar. E precisa ter Exatamente. coragem. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Ninguém disse que ia ser fácil. Isso mesmo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Isso aí. Resume bem essa live de hoje nossa aqui. E realmente eu espero que essas informações, né, sejam repassadas e cheguem, né, a outros colegas, porque, como eu falei, né, eu tenho 15 anos de formada e eu não gostaria, né, que outros colegas precisassem passar aí 15 anos, você já com 9 anos no seu estúdio. Então, as pessoas não precisam levar esse tempo todo, né, para aprender tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente precisou se desafiar, né? Então, é realmente olhar para trás e absorver dicas, como você falou, de conteúdos como esse, né, que ajudam, que agregam, que abram os olhos mesmo das pessoas, e é sentar e fazer, é sentar e escrever, é elaborar o passo a passo, é ter processos, é ter procedimentos a serem seguidos. Esses procedimentos, eles são feitos com base em tarefas. Essas tarefas elas podem ser diárias, quinzenais, mensais, semestrais, anuais, e só você, gestor, empreendedor, para controlar tudo isso, né? Para fazer realmente a roda girar. Lu, foi um prazer ter você aqui. Eu espero tê-la outras vezes, tá bom? Opa, prazer Então, foi meu, tá? principalmente, é muito bacana a gente trocar com quem realmente, primeiro, fisioterapeuta, que fala a mesma língua, segundo, que, né, trabalha com neopilates, que é também a nossa. A gente está em casa para falar sobre esse assunto, né? Pilates e neopilates hoje na vida das pessoas transforma, né? Pessoas. E terceiro, que a gente fala sobre gestão, né? Um assunto tão importante que não pode ser negligenciado.
Então, eu quero te agradecer mais uma vez e dizer que a gente vai estar aqui durante 13 quintas-feiras, sempre às 13h13, se você puder acompanhar. E se você puder voltar, a gente vai programar uma parte 2 Com para você certeza. voltar aqui com a gente. E Tá eu bom, Lu? com certeza vou assistir todas. É um assunto que muito me interessa. E só me convidar que eu volto de novo com o maior prazer. E sempre, todos os dias, eu fui cria da Amanda, né? Então, todos os dias que eu chego para atender, eu lembro de uma frase que ela me falava assim: Lu, dentro do teu estúdio, você é a pessoa que mais sabe sobre ele. E essa frase nunca fez tanto sentido como agora. E isso não só com relação à técnica, com relação ao estúdio. O estúdio não é só meu por ser meu. Ele é meu porque eu faço ele funcionar, né? Exatamente, Então, você tem a gestão dele, né? é. Que Você faz a fique, roda rodar. e que fique o conselho para os colegas, né, que estão aí se jogando nessa loucura de empreender, mas que é muito fascinante e vale a Exatamente, é pena. viciante, né? É, vale a pena, vale muito a pena, com certeza. Muito obrigada, tá, Lu, pela sua disponibilidade, por toda a troca de sua vivência, sua experiência, todo o seu conhecimento, foi ótimo. E como eu falei, espero realmente que viralize, né, e que essas informações cheguem a outros colegas, tá bom? Foi ótimo, Tá bom. obrigada, tá? Obrigada também. Até a próxima. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.